Olá, muito bom dia. Está começando o Acerto de Contas deste domingo. E os destaques do programa de hoje, as novidades do varejo. Nós vamos conversar com o representante do Sindlojas de Porto Alegre, que acompanhou a última edição da NRF, a maior feira do varejo do mundo, para saber das tendências e novidades do setor. E também como planejar o orçamento da sua empresa após um ano turbulento como foi o de 2020. A gente também vai falar sobre seguros e o direito do consumidor, o que o seguro cobre, como ter um melhor proveito e muito mais. E ainda uma conversa com o diretor executivo da Associação Gaúcha de Vinicultores para saber sobre a safra de uva e vamos também ter os dados das vendas que aumentaram 20% para uvas de mesas no ano passado. Este é o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Sempre na parceria de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total, se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sindlojas também está conosco, junto com o varejo sempre. E ainda temos Clube Stock Center. Cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Sempre que falamos das notícias de finanças pessoais, temos Clube Stock Center na parceria. Todo início de ano, muitas pessoas começam a planejar várias ações até o final dele. Inclusive, há todo um cuidado com o orçamento doméstico das pessoas. Mas como é que fica o cuidado do orçamento das empresas? Nós vamos conversar agora com um economista especialista em finanças, porque se a gente for parar para pensar em janeiro do ano passado, as empresas que tinham um planejamento tiveram todo esse planejamento derrubado pela pandemia. E agora a gente tem aí melhores perspectivas, a gente tem a vacina, só que mesmo assim a gente percebe alguns índices, alguns indicadores mostrando que a confiança, por exemplo, do empresariado, da indústria, ainda fica um pouco reticente em relação ao futuro. Para entender melhor como fazer este planejamento, depois de um susto que a gente teve, como é que fica essa concepção das empresas, nós convidamos o André Milanese, que é sócio da Milanese e Rodrigues Consultoria Financeira. Muito bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, é um grande prazer estar aqui falando com vocês e ouvintes da Rádio Gaúcha, ainda mais nesse momento, com esse cenário desafiador com a pandemia. Espero que possamos ajudar a todos os empresários que vivenciam esse momento de tanta dor e angústia, mas também de mudança e esperança. Afinal, são nesses momentos de dificuldade é que realmente somos testados como empresários e empreendedores. E aqui no escritório nós acreditamos que, com um orçamento bem elaborado, isso pode ajudar muito a gente viver e vencer esse momento de turbulência. E o que ficou de aprendizado da pandemia com relação a planejamento orçamentário? Já se tinha aí uma questão de ter aí uma reserva em caso de qualquer adversidade. Essa reserva está sendo ampliada agora para os próximos anos? Qual é a orientação que vocês estão dando? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, o orçamento empresarial ele é um ato de planejar e estimar ganhos, despesas e investimento. Então, quem não teve esse planejamento ao longo do ano, sequer teve a chance de enfrentar a pandemia, de enfrentar a crise. Então, é preciso fazer esse ajuste lá no início. Quando a gente faz o orçamento, a gente projeta cenário otimista, cenário moderado e cenário pessimista. Quando a gente projeta um cenário pessimista, a gente coloca lá uma queda na receita de 20%, 30%, aí a gente vai saber qual o nosso plano B, para buscar esse recurso e poder tapar esse buraco que a pandemia nos deixou. E o cenário para 2021 que vocês indicam é trabalhar com orçamento para cenário pessimista? Como é que vocês estão orientando os seus clientes? Bom, o cenário pessimista já passou, obviamente. O cenário de vacinação, ele gera uma expectativa de melhora. Ou seja, a melhora de fato acontece no futuro, tendo em vista a expectativa do consumidor e do investidor. Então, o investidor ele fica atento a qual o comportamento do consumidor, para então fazer as suas ações. E isso deve estar contemplado no orçamento empresarial. Nós precisamos saber qual vai ser o comportamento do consumidor e dessa forma nos preparar. Eu acredito que nós estamos num cenário otimista, porque
depois do susto do ano passado, obviamente, a gente espera aí um aumento do consumo, as pessoas vão voltar para a rua, vão voltar a consumir, os investidores que estavam lá com seus investimentos e o seu planejamento lá no início de 2019 não pôde realizar em 2020, vai poder agora no ano de 2021 botar esse dinheiro na economia e fazer o fluxo circular de renda girar novamente. E como é que se revisa esse orçamento? Porque as empresas geralmente fazem isso com bastante antecedência. E o que eu mais ouvi em 2020 com a pandemia é que as ações, as mudanças, elas tinham que ocorrer muitas vezes de semana a semana. E como é que fica esse orçamento? Ele não deve ser engessado justamente porque a gente aprendeu bastante com isso com a pandemia? Tem vários tipos de orçamento. Existe o orçamento matricial, o histórico, o base zero, e existe o orçamento estático. O que é um orçamento estático? É quando fica definido qual a verba que vai ser utilizada na seguinte despesa. Então, por exemplo, uma empresa grande, ela tem lá 7% do faturamento vai ser investido em marketing. Então, ela precisa honrar exatamente esse orçamento. A gente prefere trabalhar ou com orçamento contínuo ou com orçamento flexível, que é ir ajustando o orçamento à realidade da empresa. Ou seja, as distorções que vão ocorrendo ao longo do tempo devem ser corrigidas e, dessa forma, a gente projeta um orçamento contínuo, a gente sempre ajusta o mês e projeta mais 12 meses. Ou seja, assim, além de eu conseguir corrigir essa distorção ou esse erro, eu consigo ter a prevenção. A grande palavra de ordem do orçamento é a prevenção e a correção. E essa questão da vacinação, que a gente sai de um cenário pessimista para um cenário otimista, a gente também percebe que o mercado ele não melhora apenas exclusivamente com a vacina. Tem aí, como você bem destacou, uma expectativa, mas não basta a população estar vacinada, as empresas elas têm que ter aí a confiança de que esse cenário vai mudar de médio a longo prazo. E com relação ao avanço da campanha da imunização, é possível ter aí um melhor cenário? O que vocês estão prevendo nesse sentido para 2021? Com certeza. Eu acho que o cenário que a gente vive hoje reflete a expectativa da vacinação. Então, quando saiu a vacina, começou o processo, agora a gente sabe que esse processo é um processo demorado, não é algo que acaba do dia para a noite, então a expectativa é sim de crescimento, as pessoas estão voltando a investir, as pessoas estão voltando a consumir. Obviamente que daqui a 6 meses a expectativa será outra. Inclusive, em todos os orçamentos, deve ter sim também um cenário pessimista caso a vacinação não funciona, não traga os resultados que todo mundo acha que ela vai entregar. Então, esse cuidado sempre é bom ter. Então, traçar cenários é sempre a melhor opção de toda a gestão orçamentária. Obviamente que lá, no final de 2019, ninguém conseguiu colocar isso no orçamento. Eu vou prever uma pandemia mundial para o ano 2020. Mas quem colocou lá redução de 20% ou 30% na receita esteve mais pronto para enfrentar a pandemia do que aquela pessoa que não projetou cenário pessimista ou nem sequer fez um orçamento da maneira correta. E assim, vocês percebem também com relação à característica, ao perfil das empresas que mais se organizam e não se organizam, quem mais acaba sendo impactada é a pequena empresa ou as pequenas empresas estão buscando também se profissionalizar, adotando os métodos já mais comuns de serem usados pelas grandes empresas? A verdade é que a cultura financeira aqui é muito baixa. Então, se eu te disser que pequenas e médias empresas não fazem a gestão orçamentária da maneira correta, não honram a gestão orçamentária da maneira correta, quem dirá as microempresas. Então, isso já está mudando, essa inteligência financeira é algo que está interessando as pessoas estão querendo aprender, estão querendo usar isso, é algo novo, é algo que está iniciando, porque essa cultura de vender e vai dar tudo certo, ficou claro que com uma crise, porque a crise, ela mostrou que a gente sempre esteve exposto, que o nosso negócio não era tão bom assim quanto a gente achava que era. Então, essa crise mostrou que a gente não estava tão bem, que a gente deve, sim, buscar ajuda e se preparar organizando a gestão financeira da sua empresa. E eu não vejo esse movimento
acontecer tão rapidamente. Mas acredito que a crise, ela mostrou para a gente que nós temos que sim melhorar. E só para a gente encerrar, falando assim, do que se vê na maioria dos casos em orçamentos, a gente teve a pandemia e a gente teve aí uma dificuldade muito grande enfrentada por essas companhias e o cenário otimista, além da vacina, você destacava que é também pelo que ficou represado, investimentos, a gente teve aí o mercado mais aquecido no final do ano, então precisa daqui a pouco contratar novamente. A gente vai perceber que os orçamentos das empresas para 2021 estão reservando mais investimentos, a gente vai ter aí mais contratações de pessoas, o que vocês enxergam neste futuro mais próximo? Eu acredito que a parte mais importante dos orçamentos de 2021 é a questão da despesa financeira, porque boa parte das empresas fizeram grandes financiamentos o ano passado e esses financiamentos geralmente têm períodos de carência de 6 meses, 12 meses. Então, a hora que essa parcela da despesa financeira começar a compor o plano, a estrutura de custos das empresas, elas vão sentir. No entanto, eu acredito que o fato desses investimentos não terem acontecido no início do ano passado, obviamente vão ocorrer agora. Eu acredito que as pessoas estão contratando, aliás, as pessoas estão com dificuldade de contratar pessoas qualificadas. Isso é uma realidade. A gente sabe do desemprego, mas sabemos também que as empresas têm dificuldade de contratar porque não encontram profissionais capacitados para exercer determinadas funções dentro da empresa. Mas eu acredito muito nesse aumento do investimento e, obviamente, em contratação, em aumento de compra de insumos, maquinários, etc. Tá certo, muito obrigada, André Milanese, economista, especialista em finanças, sócio da Milanese Rodrigues. Muito obrigada por estas dicas de consultoria financeira. Um bom dia, um bom domingo para o senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sigo à disposição para sempre lhe ajudar. Obrigada, bom dia.